Mudar de país não é um movimento fácil e isso eu falo por experiência própria. Eu moro aqui em Londres há 10 anos. Hoje eu convidei uma psicóloga e psicoterapeuta para entender melhor como somos afetados por essa mudança. Cris Ferraz Prade mora aqui em Londres desde 2015 e é especialista em cuidados paliativos. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Cris, muito obrigada por participar do programa. Oi, Letícia, eu que agradeço o convite. Muito bem, bem-vinda. Cris, eu queria começar do começo. Como que vocês decidiram vir morar aqui em Londres? Uma decisão, eu juro que eu nunca imaginei mudar para Londres, não era uma coisa que estava nos meus planos. Eu já tinha morado 5 anos fora do país e para mim isso já estava tipo, não, agora eu vou ficar aqui. No Brasil, né? Sim. Mas o Alê, meu marido, tinha muita vontade de morar na Europa, mas a gente tinha aquilo, né, da família muito próxima, todo mundo lá mais em São Paulo, e a minha sogra tinha uma diabetes grave, e ela faleceu em 2014. E o Alê o Alê era o único filho de 5, são 4 meninas, e ele o mais velho, o homem, né? Então ele tinha essa coisa de que ele tinha que cuidar da mãe dele. E aí quando ela faleceu, ele entrou num processo de tentar, de procurar se reinventar, e ele falou, olha, o que eu tinha para fazer aqui, eu já fiz, eu me comprometi a cuidar da minha mãe e estar com ela até o final, agora eu quero realizar um sonho que é morar na Europa. Vambora? Aí eu falei, opa, calma, pera um pouco. Tá tudo bem aqui, não era uma coisa que estava no meu radar. Sim. E aí a gente ficou explorando essa ideia, para onde que a gente poderia ir, onde que era interessante. O Ale é artista, é músico, artista plástico, então ele queria estar num lugar que ele pudesse respirar mais arte. E aí a nossa primeira ideia era ir para a França. Só que eu não sou fluente em francês, meu francês é de escola. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou me mudar para um país que eu não falo a língua direito, com 2 filhos, e também trabalhar, porque eu queria continuar trabalhando. Sim. E até que a gente chegou à conclusão de que a Inglaterra era a melhor opção, porque nós 2 éramos fluentes no inglês, fora que a Inglaterra é o berço dos cuidados paliativos, né, moderno. Então eu falei, então pronto, você encontra esse espaço de arte que você está precisando tanto, e eu encontro um lugar onde eu sei que eu posso também me aprimorar profissionalmente. E aí pronto, decidimos que seria Londres. Aí a gente levou 1 ano planejando todo o processo de mudança, capitalizando, se organizando. Porque era isso, né? Ninguém ia transferir a gente, trazer a mudança, a gente tinha que organizar tudo. O meu caso foi uma transferência, e em 2 meses eu estava morando aqui. Foi uma loucura. Imagina, em 2 meses a gente estava ainda tentando entender o que a gente ia precisar para mudar para cá. Mas é interessante fazer esse planejamento, né? Porque eu acho que também vai te dando uma segurança para fazer o processo de forma mais tranquila, digamos assim. Com 2 filhos, né, Lê? Eu não imaginei fazer a gente não ia dar para se aventurar tanto, a gente tinha que ter um mínimo de segurança para trazer as crianças. Meu filho mais velho estava com 10 e a minha pequena estava com 5, o Theo com 10 anos, a Nina com 5 anos, escola, a gente tinha que pesquisar tudo isso. Então a gente... o sistema. E assim, o que a gente fez foi muito legal. A gente mandou mensagem para vários amigos que a gente sabia que conhecia gente que estava morando em Londres, e a gente falou, olha, a gente quer mudar para Londres, vocês podem dar alguma dica para a gente, fazer alguma orientação, alguém que vocês conhecem? E aí eu reconectei com uma irmã de uma amiga de faculdade. Olha só. Que estava morando aqui, hoje ela mora em Cardiff, no País de Gales, mas ela estava morando aqui, e aí a gente fez alguns Skypes, e ela é muito organizada, então, nossa, meu Deus, ela me deu assim, tipo, um mapinha do que fazer, como fazer, todas as estratégias, e aí uma outra amiga, ela foi sensacional, e aí uma outra amiga também deu dicas de lugares para conhecer, pessoas para conhecer. Você foi uma das pessoas que eu recebi. É verdade, Celina.
A Celina que nos apresentou virtualmente, e aí quando vocês chegaram aqui a gente se conheceu. Eu acho que é meio que um processo, né? Tem várias amigas em Londres, são pessoas, amigos de amigos, que disseram, olha, eu acho que vocês podem se gostar, né? Enfim, acho que tem aí um espaço para uma amizade. Isso é interessante. E depois de todo esse planejamento, Cris, quando você chegou aqui, era tudo como você tinha planejado ou não? Ou foi um pouquinho diferente? Eu já sei a resposta, mas eu acho que os ouvintes, né? Um amigo sempre fala, o homem planeja e Deus sorri. Tipo, vai, meu filho, vai. Então, não, claro que não. Eu fui muito ingênua na minha ideia de que, primeiro, né, eu sou a única daqui da família de nós 4 que não tem o passaporte europeu. Então, a lei e as crianças têm passaporte italiano. E eu não tirei meu passaporte italiano. Meio que, não, depois eu tiro, não tirei. Chegamos aqui, todo mundo falou, não, imagina, super fácil, você é membro de família europeia, então fica tranquila, você vai enviar os documentos e vai dar tudo certo. E aqui enviar documentos significa assim, eles são muito meticulosos e não existe o jeitinho brasileiro em absolutamente nada, né? Não, e mais do que meticulosos, eu fui ingênua mesmo, porque eu entendi que eu só tinha que comprovar que eu era casada com um europeu e que meus filhos eram europeus e que eu tinha entendido que era só isso. E aí, na nossa inocência, e essa coisa, né, de estar começando e tal, a gente fez tudo por nossa conta, pegamos, tipo, passaporte, certidão de casamento, não sei o que lá, e enviamos. Sim. Só que a gente não sabia que eles pedem comprovação de renda, para saber se você tem condição de se manter no país. Não constava isso como algo tipo, olha, você precisa enviar o seu extrato, não sei o que lá. A gente não enviou nada disso. E aí volta o processo, né? Não, voltou dizendo, olha, você não pode ficar aqui, você não tem direito nenhum de ficar aqui, porque você não comprovou que você tem, que é legal você morar aqui no país. Aí, na hora que a gente recebeu essa carta, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, a lei, o que a gente vai fazer? Como assim? Os caras estão dizendo que eu não posso ficar aqui, eu não estou entendendo. Nossa. E aí, você consultou um advogado? Aí a gente falou, bem, tá bom, vamos lá, acho que a gente precisa fazer isso com um advogado, né? Aí a gente foi procurar um advogado, o advogado riu na hora que ele viu tudo que a gente enviou. Ele falou, nossa, é claro que eles recusaram, eles estão certíssimos em recusar, você não enviou isso, nem isso, nem isso. Eu falei, fogo. Aí a gente enviou tudo de novo, e aí, na mesma época, a gente mudou de casa. E eu esperei para enviar tudo com um novo endereço. Só que os caras do home office não são tão organizados assim. Eles computaram tudo no meu endereço antigo, Lê. Home office, só para a gente explicar, é o órgão responsável pela não emissão do passaporte, mas por regularizar, né? A regulamentação de imigrantes. E aí eles enviaram o pedido para os outros documentos que a gente precisa fazer, né, que é o exame biométrico e tal, tudo para o meu endereço antigo. Nossa. Não chegava nada no meu endereço, o advogado, calma, vamos entrar em contato, só que foi na mesma época de Brexit, então o home office estava sobrecarregado, e aí ele falou, é assim mesmo, eles estão sobrecarregados. Bem, no final das contas, eu recebo uma ligação na minha casa falando... a pessoa, enfim, falando, olha, eu quero confirmar que você é a senhora Cristiane, porque nós não estamos conseguindo enviar os seus documentos de volta. Iam te deportar. Não, eles estavam querendo enviar meu passaporte, tudo de volta para mim, só que eles enviavam para o endereço antigo, eles não conseguiam. Entendi. Tá, achei que ainda era para te dar uma autorização. Não. Já era tudo certo, mas não estavam entregando. Eles compreenderam como se eu tivesse desistido do processo. Nossa, Cris. Porque eu não respondi o biométrico. Bem, isso levou mais um tempo. Ou seja, eu que tinha imaginado, eu falei, imagina, eu vou ficar 1 ano cuidando das crianças, adaptando, tranquila, depois eu vou entrar com processo para pedir para trabalhar, aí depois vai dar tudo certo, eu vou trabalhar. Não. Não, mudança de planos. Nossa, levou quase
foi isso, aí eles não me localizavam, aí quando localizaram, aí eles me escreveram uma carta de desculpas, fizeram uma carta oficial pedindo desculpas, porque... Eles são muito corretos, né, também, assim. Foram corretos. E aí, assim que verificou aquela confusão toda, eles resolveram em pouco tempo. Mas o estresse, Letícia do céu, olha... Eu imagino. Ô, Cris, e aí, bom, passado esse estresse na chegada, você falou, eu quero ficar um tempo com os filhos, adaptar todo mundo e tal, e aí vou pensar no que eu vou trabalhar. Como foi, existe aqui que você tem que validar o seu diploma de psicóloga? Explica um pouquinho, porque parece que é bem diferente, né, o sistema do Brasil para o da Inglaterra. Sim. É bem diferente, porque a formação aqui de psicologia, ela não te garante a formação de psicoterapeuta. Então, quando você estuda psicologia, você faz um bacharel em psicologia, aí depois você vai fazer um mestrado em psicologia, aí você vai definir se você vai fazer clínica, o que você vai fazer mais ou menos, no primeiro passo para você definir um pouco mais a sua área de atuação. E aí depois você faz o doutorado, se você vai trabalhar com clínica, você tem que ter um doutorado, e aí você pode se registrar como psicóloga, doutora em psicologia. Não necessariamente você vai ser psicoterapeuta ainda. Aqui, né? No Brasil você já seria, mas aqui ainda não. Aqui você tem que comprovar que você tem formação como psicoterapeuta também. E nem todo psicoterapeuta é psicólogo. Então, levou um tempo para eu entender isso. Apesar de que, assim, eu conversei com algumas psicólogas brasileiras aqui que já tinham me explicado um pouco, mas era muito confuso para eu entender tudo isso. Porque depois que eu entendi, eu falei, eu tenho que regularizar minha situação e ter meu diploma reconhecido, né? Então, vi quais eram as instituições aqui que reconhecem o trabalho do psicólogo e do psicoterapeuta. Tem algumas. A do psicólogo tem a British Psychological Society, e a de psicoterapeutas tem o BACP, British Association for Counseling and Psychotherapists, que foram as duas que eu me registrei. Mas, no registro de psicólogo, eu não posso ser considerada uma psicóloga clínica, porque eu não tenho doutorado em psicologia. Então, o meu registro é como membro, mas eu não sou, tipo, uma membro que eles chamam de chartered, né, que é tipo uma membro que você consegue, que você pode se candidatar a empregos em várias organizações, porque você é um chartered psychologist. Entendi. Eu não, eu sou só um membro. Eu não tenho essa qualificação. Mas você pode trabalhar. Exato. Então, mas como psicoterapeuta, eu tenho todas as qualificações. Então, como psicoterapeuta, eu me registrei, aí eles analisam sua documentação, e aí se a documentação está certinha, você é aceita como membro, mas para você poder ter um nome registrado na organização e ter acesso a clientes, como um diretório em que as pessoas podem te encontrar, e você ter o respaldo do BACP, né, do British Association, você precisa ter um registro específico, e para isso você faz um teste. Tá. E aí, depois que você faz o teste, eles te consideram registered member, e aí você tem uma série de benefícios, no sentido de que você tem o respaldo da associação, você se divulga na associação, e para mim isso levou um tempo. Levou um tempo porque era aquilo, né? Todos os documentos traduzidos, juramentados, aí, ai meu Deus, acho que eu preciso de mais um. E a insegurança do brasileiro, de, será que isso daqui tá o suficiente? Ai, vamos pegar mais uma coisa ali para respaldar. Isso que eu queria te perguntar, assim, como é que ficou o teu lado psicológico? Porque eu imagino, de pessoas que mudam para cá, eu não fui trabalhar de imediato, né? Eu optei por não trabalhar. Era possível eu fazer isso, então eu optei por não trabalhar. Mas eu imagino que quem passe por processos como esse também deva sentir
eu não sei se o nome é certo, a síndrome do impostor, mas você fica pensando, mas será que eu sou boa para isso? Eu não estudei aqui, será que eu estou no mesmo nível? E às vezes a gente está no mesmo nível e até mais, né? Mas a gente fica com essa sensação. Isso é uma coisa comum, as pessoas sentem, você sentiu? Sim, eu acho que tem várias coisas aí. Primeiro, é lógico que eu sou suspeita, eu fiz minha formação no Brasil de psicologia, mas o que é interessante na hora que você faz formação em psicologia no Brasil, são 5 anos full time, período integral, só estudando psicologia. Quando você chega aqui, são 3 anos para você fazer o seu bacharel em psicologia. E quando você vai fazer o seu registro para fazer o counseling ou psychotherapists, Counseling é poder atender as pessoas, né? Isso, é um modelo de aconselhamento, que eles se dividem entre counseling e psychotherapy, né? E aí, quando você vai fazer isso, você faz um treinamento que pode ser, inclusive, meio período por 2 anos. Um treinamento simples para fazer o counseling. Se você for comparar, a gente tem um aprofundamento da psicologia muito maior, assim, ao meu ver, claro, né? Então, todo mundo que termina a formação de 5 anos no Brasil é automaticamente terapeuta, psicoterapeuta. E aí chegar aqui e falar, meu Deus, mas espera um pouco, eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta. Você não é mais nada. Eu não sou mais nada. É difícil isso, né? Eu não sou mais nada. Nos hospitais, por exemplo, tem uma psicologia hospitalar muito forte, que está crescendo cada vez mais. Nessa aqui, área, né? Não existe psicologia hospitalar, Letícia. Não existe. Não. Do jeito que a gente tem no Brasil, não existe. É uma outra forma de construção da assistência hospitalar que eles têm aqui. E o trabalho que o psicólogo hospitalar faz no Brasil é um trabalho que é dividido entre a enfermeira, a assistente social e o capelão. O psicólogo hospitalar aqui não tem, é um psicólogo que faz pesquisa dentro do hospital, e ele só vai atender quando tiver um transtorno mental mais grave, e ele vai atender em parceria com o psiquiatra, enfim, mas não é muito diferente do trabalho do Brasil, muito. E aí, assim, a síndrome do impostor, ou tem gente, né, que na psicologia chama de síndrome de Ulisses, que é essa coisa de, quem eu sou aqui? Eu não sei quem eu sou aqui, quem que eu posso me tornar aqui, o que eu tenho de referência, e a língua é muitas vezes uma barreira. Meu Deus, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu achava que eu falava inglês, cheguei aqui e falei, meu Deus, eu não entendo nada do que eles falam. Tem essa diferença do sotaque, aí dependendo da região do país, aumenta mais. Do sotaque, do ritmo da língua e também de palavras que se usa só aqui, que não se usa nos Estados Unidos. E aí, falei, caramba, meu Deus, né? Então foi tudo... A coisa também do jeito do inglês ser, né? Eu acho que, claro, a gente tem aqui o nosso exemplo, que é Londres, mas que são também... É difícil generalizar, eu não gosto de generalizar, mas de uma maneira geral, são pessoas mais fechadas, aqui tem uma dificuldade com relação à mental health, né, a saúde mental, as pessoas têm dificuldade em dizer, eu faço terapia. No Brasil, quer dizer, numa determinada classe social, claro, né, se fala muito, eu faço terapia muito facilmente. Aqui, fazer terapia, meu Deus, você tem um problema, então tem... Enfim, são questões culturais diferentes, que eu imagino que também sejam mais um empecilho, né? Sim. Na hora de você se posicionar como profissional. Sem dúvida. E isso retardou o meu processo, porque eu ficava insegura em relação a isso. Se eu ia ter essa bagagem para... Não só bagagem, mas se eu ia ter estrutura, se eu ia conseguir me relacionar com um cliente que fosse inglês e entender o que ele estava querendo me dizer, não só na questão da linguagem, né, mas do significado por trás daquilo tudo. Então, eu levei um tempo para conseguir me sentir mais confortável nesse lugar de terapeuta brasileira que atende estrangeiros, né, não só a coisa do inglês, porque Londres é Londres, né, então se acaba quando começa a abrir essa portinha de, olha, eu tenho uma clínica, eu atendo, começam os brasileiros e depois começam a vir os estrangeiros, né, e aí os ingleses se misturam nisso. Mas levou um tempo para mim, sim.
E leva um tempo mesmo, eu acho, né, Cris? Quando a gente muda de país, tem essa questão que a gente está falando da identidade profissional, mas tem também a sua identidade como pessoa que eu não digo que não vale nada, mas quase não vale nada, porque eu lembro que eu cheguei aqui e eu queria fazer amizades, né? Uhum. Se eu estou no Brasil e eu falo a faculdade que eu fiz, os lugares onde eu trabalhei, as pessoas mais ou menos sabem o tipo de pessoa que eu sou. Aqui, eu falar para as mães da escola ou para alguns amigos do trabalho do meu marido, isso não diz nada. É como se você tivesse começado zero a pessoa que você é. E é muito difícil você entender, né, esse processo. Explica um pouquinho assim como é na cabeça da gente, como isso acontece. Você tem toda a razão. A gente tem um leque de referências, né, no país que a gente morava. A gente tem uma história, foram anos construindo essa história. E dependendo de onde você está morando, né, por exemplo, eu estava em São Paulo, eu nasci e cresci em São Paulo. Então você tem aquelas referências de você cruzar com um amigo da escola, do primário, né? E você fala, nossa, tal pessoa, meu Deus, está trabalhando com não sei quem, poxa, que legal, vou ligar para ele, eu conheço não sei quem, sabe? Tem essas relações. E é isso, né, Letícia, que você estava falando, a gente faz a formação em uma determinada instituição, dependendo, né, e é claro, porque a gente constrói essas relações, a gente fica numa bolha que é muito segura, muito confortável de estar no nosso país, né, eu conheço tal pessoa, você já tem uma história, você já tem trabalhos que as pessoas falam, não, olha, conheço a Letícia já fez isso, já fez isso, eu recomendo ela. Aí você chega num outro país e você realmente não é nada, porque ninguém sabe do seu trabalho, você não tem um amigo da escola que você fala, nossa, conheço, tá? Você não tem. E às vezes as pessoas não têm nem esse interesse de saber quem você é. Isso é que eu acho que me deixava, que foi mais difícil no meu caso, foi que talvez essas pessoas não tivessem nem esse interesse, talvez nem dessa amizade, sabe? Era uma coisa muito difícil, né? Claro que a gente consegue passar por isso, mas é uma questão. Sim, é uma questão, e aqui eu acho que tem um fato, né, de uma particularidade da Inglaterra e de Londres, que é uma cidade que circula muita gente, que vem, fica um tempo e vai embora, vem, fica um tempo e vai embora. E eu acho que os ingleses criaram uma estrutura, assim, meio quase que uma barreirinha, sabe? Tipo, olha, eu não posso deixar todo mundo entrar, porque essas pessoas, elas vêm e vão embora. Né? E eu acho que eles têm um cuidado muito maior de abrir a porta da casa deles para você, de começar a fazer uma relação de amizade. Eles são mais cautelosos, eles prezam o espaço, né? Então todo mundo se encontra no pub. Você não vai visitar a pessoa na casa dela se ela não te convidar com 2 semanas de antecedência, no mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, é muito diferente da cultura brasileira, que a gente já está acostumado, que a gente pega e conversa com a pessoa e já cria um ambiente mais descontraído, que você já combina alguma coisa, você já fala da tua vida e aquilo já se abre. Já virou amiga. Já abraça, dá 2 beijos, aquela coisa. Aqui você não vai abraçar e dar 2 beijos logo de cara. Algumas pessoas não vão te abraçar nunca, e você tem que entender isso. Outros vão levar um tempo, e aí depois você vai ganhar 2 beijinhos, que é uma coisa que aqui a gente até vê mais do que nos Estados Unidos, eu acho. Eu não morei nos Estados Unidos, eu não tenho essa experiência. Mas existe uma diferença cultural que é bem, bem clara, né? E eu acho que isso dificulta, assim. Eu estava conversando com uma aluna de medicina que está na Alemanha, e ela falou que ela observa isso lá também, e que ela falou, poxa, no Brasil eu sinto que as pessoas se sentem praticamente responsáveis por um estrangeiro que chega no grupo, que você fala, vamos, né, deixar ele se sentir bem-vindo, vamos acolher essa pessoa, né, tá aqui e tal. E ela fala que na Alemanha a experiência dela foi totalmente diferente. Ela falou, ninguém queria fazer nenhum esforço para me fazer me sentir bem-vinda. Era eu que tinha que chegar e falar, oi, tudo bom? Olha, meu nome é tal, né?
e chegar nas festas, e como ela é estudante, né, ela fala, poxa, eu tinha que ir nas festas sem conhecer ninguém, e meio que tentar ir entrando nas rodas de conversa. Ô, Cris, você fez um podcast agora. É. Conta um pouquinho desse projeto, e tem a ver também com o fato de você ter passado por esse processo todo. Então, eu sei que você fala ali sobre autocuidado. Conta um pouquinho, isso nasceu dessa experiência de ser imigrante, de querer dividir. Eu sei que você faz também inglês e em português. Só para fechar, né, que você falou por que acontece tudo isso, ou como que acontece, eu fiquei falando de mim, nem expliquei em termos psicológicos o que Sim, tá, volta. Mas eu acho que assim, eu acho importante dizer que não existe nada de errado nesse processo da gente levar um tempo para se adaptar, porque é da natureza do ser humano precisar desse tempo para construir uma sensação diferente de pertencimento daquela que ele já tinha no país de origem, né? E isso a gente vai fazendo. O que é importante? É importante a gente reconhecer nossos recursos fortes, o que a gente tem de forte no nosso jeito de estar no mundo, que ajuda a gente a enfrentar situações adversas, como uma situação de mudança de país. Então, a gente vive um luto por deixar nossos amigos, deixar nossa casa, deixar nossa língua, deixar as nossas músicas, comida, né? Então, existe um luto por tudo isso, e é preciso um tempo para processar esse luto, e um tempo para ir se reconstruindo com as referências antigas, né, de quem a gente era, com quem a gente é agora. E pensar no que a gente tem de forte ajuda. Então, eu posso ser uma pessoa que o meu forte, por exemplo, é intelecto, eu gosto de pesquisar as coisas. Nossa, tem milhões de museus que você pode ir e assistir palestras. É que agora, né, tá tudo fechado. Sim, agora... Mas é aquilo de pensar que recursos que eu tenho. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu gosto de fazer amigos. Nossa, tem aqueles quiz do pub, né? Então, procura quais são os pubs que tem quiz para você ir, e você vai fazer amizade. É a amizade que leva um tempo, é diferente, é o processo de fazer amizade aqui, sim, mas você vai construindo, né? Então, só pensando nisso, olhar para os nossos pontos fortes nesse processo de adaptação. E o podcast, ele nasceu dessa dinâmica de lockdown, né? Ele nasceu no meio da pandemia, depois que eu tive Covid, e eu tinha um projeto que se chamava já Vital Compass, que é o nome do podcast, mas era um projeto de grupos pequenos. Então, eu reunia, no máximo, 7 pessoas, e a gente fazia de 6 encontros, cada encontro com um tema, e a ideia era explorar fontes de sentido na vida, como é que a gente se reinventa. Então, a gente teve um grupo com mulheres brasileiras de diferentes lugares do país, e então elas contando a experiência delas e buscando fontes de sentido novas, enquanto aqui em Londres. Adorava fazer esse projeto, estava com muita saudade de fazer o projeto. Tinha começado quando a pandemia chegou, o lockdown chegou, e aí foi tentando entender o que eu posso fazer nesse momento que eu tô aqui em casa, né? Sim. E aí veio a ideia do podcast, porque eu comecei a fazer uns mini podcasts para os profissionais de saúde no Brasil. Você ainda tem uma ligação com o Brasil, profissional? Tenho. Eu faço trabalho para o Brasil ainda, através da Casa do Cuidar. Então, que é uma organização de cuidados paliativos lá de São Paulo. E aí eu estava fazendo essas participações num podcast chamado Pílulas de Saber e Sabedoria, para os profissionais de saúde. E aí eu falei, caramba, eu tô gostando de fazer esse negócio, eu vou fazer ele para mim. E aí surgiu a ideia do Vital Compass para explorar exatamente os temas que eu entendo que fazem parte da minha jornada, né? Porque eu queria, do mesmo jeito que o Manda Brigadeiro tem a ver com você, né, Lê? Falar, poxa, eu quero conversar com pessoas que tiveram essa história e saber dessas histórias. O Vital Compass era pensando o que eu aprendi no processo de mudar de país, o que eu aprendo com os meus pacientes na minha rotina de terapeuta, o que eu aprendo sobre mente e consciência, pesquisando, fazendo curso.
e colocar tudo isso disponível de uma forma mais acessível e que ajudasse as pessoas a fazerem essa exploração de fontes de sentido na vida. De sentir propósito. Qual o seu propósito? Quais os propósitos que você tem? E aí a ideia de fazer em inglês veio porque um dos temas que eu exploro é imigração. E se eu fizesse só em português, eu só ia alcançar quem fala português. E eu falei, poxa, mas a gente tem imigrantes do mundo inteiro, né? Claro. São muitos imigrantes, muitos. E aí eu falei, não, para a gente conseguir ampliar, né? Eu falo que é a nossa roda de conversa, para ampliar a roda de conversa, eu vou ter que ultrapassar essa minha barreira e vou ter que falar inglês no podcast. E também é difícil, né? Não é fácil. Super, porque é isso, autocrítica, ai meu Deus, tá horrível, e esse sotaque, será que alguém vai entender? Ai, falei errado, aquele tempo verbal, meu Deus, mas já saiu, o que eu vou fazer? Mas, no fim, ninguém presta, assim, tanta atenção, né? Eu acho que a gente se cobra demais também. Eu já escutei teu podcast, é maravilhoso. Obrigada. Uma voz linda, clara, é super bacana o podcast. É uma ideia de fazer essa contribuição, e eu acho que a gente está num momento que a gente precisa realmente construir espaços de conversa, mas de conversa mais honesta e compassiva, de uma forma que a gente possa... Então, para mim, é um exercício, sem dúvida, fazer o podcast em inglês, porque eu trabalho muito o meu jeito de ser crítica comigo mesma, de falar, calma, você não precisa ser tudo isso, mas você precisa ser honesta no seu relato, isso você precisa. Claro. Né? Então, tem sido uma experiência riquíssima para mim, eu vou conhecendo gente... porque aí é isso, né? Eu acabo falando com tal pessoa e eu falo, você pode me apresentar para tal pessoa? Ou você poderia... Você conhece alguém que mora, não sei, em qual país, com quem eu possa conversar sobre racismo estrutural? Eu estava conversando com uma brasileira que mora aqui na Inglaterra há 15 anos e a gente teve uma conversa linda sobre racismo estrutural e a experiência dela como negra brasileira morando em Londres. Super interessante. Maravilhoso, né? Tem sido muito rico. Que bom, Cris. Olha, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Manda Brigadeiro. Eu acho que esse programa vai ajudar um pouco os imigrantes, quem já mora em outro país, entender um pouco, às vezes até pelo processo que já passou. Quem tem interesse em mudar de país também tem aí umas dicas que eu acho que são interessantes. E eu acho que o teu podcast também pode ajudar. Então, por favor, dê de novo o endereço onde as pessoas podem ouvir. O Vital Compass pode ser encontrado no Spotify, no Apple Podcast e no site www.vitalcompass.com, mas o Compass é com K, então é só essa atenção. Tá bom. Lê, querida, eu adorei a conversa. Para falar, minha filha, não precisa de muito. A gente então é sempre bem-vinda aqui no Manda Brigadeiro. Muito obrigada. Da próxima vez eu mando um brigadeiro para ir também. Por favor, eu aceito. Bom, gente, o Manda Brigadeiro fica por aqui e até a próxima semana.